Boa noite, irmãos, graça e paz. Essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra da Bíblia que se encontra lá em Jó, capítulo 1. É interessante nós notarmos a vida de Jó e fazermos uma comparação no homem de Jó diante da sua riqueza e nos homens hoje em dia diante da sua riqueza, diante do seu poder e das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A Bíblia diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. A localização de Uz, irmãos, fica hoje na Arábia Saudita. Então Jó ele era mais ou menos comparado a um sheik, um homem muito importante, um homem bastante rico, com bastante posse, como nós vamos ver no decorrer dos versículos. E Jó não deixava se envolver pela sua riqueza. Tão interessante que é que até mesmo antes de Jesus vir ao mundo, Jó conhecia aquele versículo que Jesus falou lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de uma pessoa não consiste na riqueza que ela possui. Então a vida de Jó não constituía-se na riqueza que ele possuía. Muito pelo contrário, nós vemos aqui na Bíblia que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus e amava a Deus acima de todas as coisas. Jó preferiu não colocar outros deuses ou o próprio Deus da riqueza em primeiro lugar. Ele preferiu colocar o Deus de Israel em primeiro lugar. E também, irmãos, é fato nós lembrarmos que Jó ele não era um hebreu. Então são coisas que marcam a nossa vida. Às vezes nós nos consideramos cristãos, mas não obedecemos Deus como deveríamos obedecer. E às vezes não colocamos Deus em primeiro lugar. Bom, no decorrer do texto, a Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E Jó também tinha camelos, tinha jumentos, Jó tinha bastante animais, tinha bois, então ele tinha muita riqueza na sua fazenda. E ele também tinha muitos funcionários, muitos empregados. Irmãos, a Bíblia diz, a partir do versículo 4, que seus filhos costumavam fazer grandes festas, grandes banquetes. Então um se encontrava na casa dos outros e faziam sempre grandes festas. Imagine todo final de semana os filhos de Jó fazendo festa. Cada um fazia uma festa, um de cada vez, e chamavam assim os seus irmãos. E ali eles bebiam, se confraternizavam entre eles. Só que Jó temia que no meio dessa festa os seus filhos pudessem blasfemar contra o Senhor e até mesmo amaldiçoá-lo no seu íntimo, no seu pensamento. Então nós vemos também que Jó não participava dessa festa. Talvez ele poderia ser um homem muito ocupado com os afazeres da fazenda, com o gado, com os funcionários, ou Jó também não estava se sentindo à vontade nessas festas. Jó preferia sempre estar próximo de Deus, é o que o texto dá a entender. A primeira provação de Jó, a partir do versículo 6, diz que certo dia os anjos, ou os filhos de Deus, também como é chamado em outra versão, vieram apresentar-se diante ao Senhor, perante ao Senhor. E Satanás também veio com eles. É interessante nós notarmos que Satanás ele entra como um penetra, ele não é convidado. E a Bíblia diz também que Satanás ele vai até Deus para assim nos acusar do que temos feito diante
da presença do Senhor, embora achamos que Deus está longe, mas Deus não está, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então tudo que Satanás puder pegar para nos humilhar e chegar perante a Deus, ele fará. Mas damos graças a Deus por causa do sangue do Cordeiro que tem nos justificado, e por isso sabemos que nenhuma condenação há. Mas naquele tempo Satanás tinha essa autoridade de acusar os servos de Deus. Então a Bíblia continua no versículo 7 dizendo assim: o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Como se Deus não soubesse, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus faz essa pergunta para saber a resposta de Satanás. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Só que Deus sabia que Satanás fazia isso. Deus tanto sabia que no versículo 8, olha que Deus vai dizer: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Então Deus estava observando Satanás, que Satanás também estava observando Jó, para encontrar assim algum defeito em Jó, algum erro, para acusá-lo diante de Deus. Deus ele diz que não há ninguém na terra como Jó, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Satanás responde: acaso não puseste uma cerca na vida dele, na família dele e de tudo que ele possui? Então Satanás estava dizendo aqui nesse versículo que Jó só era fiel a Deus porque Deus tem dado tudo para ele. Então as riquezas que Jó possuía, toda a sua fazenda, os seus gados, os seus rebanhos, os seus filhos, é porque Deus tinha dado para ele. Então por isso que Jó se manteve íntegro, homem temente a ele, e desviava-se do mal. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade. O temer a Deus, o ser íntegro, era algo do coração de Jó, que partia do coração de Jó, não pela sua vontade, mas sim por um Deus que tem transformado a vida desse homem. Por isso que esse homem tem sido fiel ao nosso Deus, porque Jó obedecia a Deus e temia a Deus e vivia dentro da vontade do Senhor. Jó ele era um homem justificado por Deus. Embora Cristo não tivesse vindo ao mundo ainda, mas Jó ele era justificado por Deus, um servo de Deus. Se vivesse nos tempos de hoje, seria chamado também de cristão. Embora não é um erro de Jó ser chamado de cristão, porque ele precisou de Cristo para se salvar. Irmãos, é interessante também nós notarmos que a partir do versículo 11 a Bíblia diz assim: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e certamente ele a amaldiçoará na tua face. No versículo 12 o Senhor disse a Satanás: pois tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então o Senhor deu uma ordem a Satanás que de todas as riquezas que Jó possuísse, Satanás poderia tocar, mas menos na vida de Jó. Então a gente vê que tudo está no controle de Deus e sob o poder de Deus. Agora um outro ponto que eu gostaria de mostrar para os irmãos, a partir do capítulo 1 de Jó, do versículo 13 até o versículo 20 em diante, é interessante nós notarmos que Satanás começou a tocar nas coisas que Jó tinha e começou a vir as desgraças. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num grande banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam
pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram e mataram a espada os empregados. Então já começa a tristeza em Jó. No decorrer também a gente vê que outros roubam mais gados, camelos. Nós vemos também a partir do versículo 16 que fogo cai do céu e queima todas as ovelhas e os empregados. E só sobra um empregado para chegar até Jó e dizer o que aconteceu. E também nós vemos que a partir do versículo 18 em diante, vem um mensageiro dizendo que os filhos dele estavam em um grande banquete também, fazendo uma grande festa. E veio de repente um vendaval muito forte e matou todos os filhos de Jó. Jó, muito entristecido, ouviu isso e levantou e rasgou as suas vestes, raspou a cabeça, então prostrou-se o rosto na terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jó tinha todos os motivos para blasfemar contra o Senhor, ou tinha todos os motivos também para amaldiçoá-lo, e tinha todos os motivos também para ficar chateado com Deus. Então eu vejo que às vezes nós também temos vários motivos para nos entristecermos com o nosso Senhor, porque às vezes não entendemos muitos propósitos em nossas vidas. Hoje nós estamos passando por essa tribulação aqui na Terra do coronavírus. Muitos têm perdido suas vidas, muitos têm perdido seus amigos, colegas, ou alguém deve ter perdido um parente. Eu mesmo perdi um conhecido, muito conhecido meu, com coronavírus. Então parece que a ficha começa a cair, a gente começa a perguntar o que está havendo, o que está acontecendo. Irmãos, eu acredito que tudo que Deus tem no seu propósito para esse mundo, Ele vai cumprir. E principalmente nos tempos de hoje. Porque nós vivemos em tempos finais. A Bíblia diz que nós vivemos no período das dores. Jesus deu um exemplo de uma mulher grávida e numa gestação normal. Ela teria 9 meses, então leva-se um tempo conforme a dor vai iniciando e vai aumentando até dar o parto. Então essa Covid-19 veio trazer desgraça, muita dor, mas não estou querendo colocar medo, mas estou querendo dizer que talvez coisas piores virão, porque é o princípio das dores. Então a tendência é que as dores aumentem, porque o nosso Deus está por vir. E por que tudo isso? Pela injustiça do homem, pelos erros dos homens e pela vontade dos homens de fazer os seus desejos carnais e não fazer os desejos espirituais de Deus. Infelizmente, às vezes tem muitos cristãos que têm relaxado, não têm se dedicado a Deus verdadeiramente, têm achado que Deus vai demorar para vir, então vive uma vida que não é agradável a Deus. E Jó, em maneira alguma, de tudo aquilo que ele tinha, ele se manteve fiel e não se envolveu com a riqueza. Irmãos, eu vejo também que uma das maiores riquezas que nós temos hoje em dia é a nossa vida, porque às vezes temos poucos dinheiro. Então nós, mesmo assim, sobre a nossa vida, nós devemos colocá-la na mão do Senhor. E se algo também acontecer com cada um de nós, ou com alguém da nossa família, nós devemos manter a fé e nunca blasfemar contra Deus e, hipótese alguma, amaldiçoar Deus. No meu entendimento e conhecimento da Bíblia, se nós chegarmos ao ponto de amaldiçoarmos Deus, é porque nós não temos Deus verdadeiramente em nossas vidas.
porque Jó era um homem justificado por Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, então não tem como nós blasfemar contra Deus ou amaldiçoar contra Deus. Nós podemos questioná-los, nós podemos ser desobedientes, é que às vezes acontece. Mas se chegarmos ao ponto de amaldiçoar Deus, ai dessa vida. Porque tem muitos textos na Bíblia, não posso entrar em detalhes para o tempo não ser muito longo. Todos aqueles que amaldiçoou e todos aqueles que eram malditos em relação a Deus não vivia, morreria. Então Deus tem assim cumprido todo o seu propósito. O que Deus ele quer é que todos os homens poderosos, os presidentes, todos os homens que têm posse na terra, que ele não se curve diante desse Deus que há dentro dele, mas que ele se volte para Deus. Porque nós vemos que até agora essa doença não tem sanado, não tem encontrado uma vacina. Eles dizem que encontra, mas serve para uma pessoa e não serve para outra. Eles dizem que é um remédio, serve para uma pessoa e não serve para outra. E assim vai morrendo milhares de pessoas em todo o mundo. Então o que Deus ele quer, o que eu vejo, e as nossas orações deveria ser, como eu vejo de muitos pastores, não que Deus, obviamente, acabe com tudo. Lógico que se os irmãos perguntassem para mim, irmão, se você desejaria que essa doença sumisse e acabasse? Sim, claro. Isso todos os irmãos vão concordar, tem esse desejo. Eu oro a Deus que encontre a vacina, que encontre um remédio e que Deus acabe logo com essa pandemia. Mas ultimamente eu venho pensando que esse é o meu desejo. Mas no final eu digo, Senhor, que faça a sua vontade e não a minha. E aquilo que está escrito na Bíblia, o Senhor Jesus falou que vai cumprir, e precisa se cumprir. Então ele diz, não temeis, porque ainda não é o fim. Então se não é o fim, coisas piores vão vir. Então nós devemos estar firme e confiante no Senhor como Jó. Jó perdeu tudo, mas mesmo assim ele não amaldiçoou o nome do Senhor como a sua mulher pediu que amaldiçoasse. E quando nós vamos para o capítulo 3 de Jó, a partir do versículo 1, nós vemos ali como é tão interessante que Jó ele amaldiçoa o seu nascimento, mas nunca Deus. Porque ele era um homem temente ao Senhor e um homem justificado pelo Senhor. Então, irmãos, também devemos ficar atento e tomar muito cuidado com Satanás. Porque o nosso irmão Pedro diz que nós devemos ser sóbrios, porque Satanás, ele anda como um inimigo, como um leão para nos devorar. Ele só espera alguma oportunidade para nos acusar, para nos desanimar e para que nós não estejamos firmes na fé naquilo que Jesus tem colocado no nosso coração para que fizéssemos. Pregar às pessoas o Evangelho e levar a palavra de conforto. Quando Pedro diz sede sóbrio, é uma palavra tão interessante que ele diz assim, ó, sede sóbrios e não sejas embriagado. Bom, se eu estou sóbrio, eu não estou embriagado. Se eu estiver embriagado, estarei embriagado com as coisas do mundo, com o pecado desse mundo, com os desejos desse mundo. E se nós estivermos embriagados com essas coisas, certamente Satanás, nós seremos alvos fácil para Satanás. Satanás vai nos desanimar, vai nos acusar e vai querer colocar tropeço em nossa vida. Então nós meditamos em tudo aquilo que Deus tem nos ensinado para nos livrar do mal, para andar na sua retidão, para nos afastar daquilo que vinha envergonhar a nossa imagem e semelhança com Deus. Se estamos em Cristo, nova criatura somos e devemos manter assim firmes e fiéis. Irmãos, o que eu vejo é que nós devemos orar muito para que esses líderes eles possam sim reconhecer Deus como o seu Salvador e reconhecer Deus, pedindo a Deus uma solução. E até hoje eu não vejo nenhum desses líderes pedir.
salvo exceção que eu não tenha visto. Mas eu não vi ninguém chegar diante da televisão, diante da imprensa, dizendo assim: todos nós, o mundo todo, estamos errados. Nós temos agido de maneira errada, pecadora, nós temos pecado contra Deus. Então Deus se alegraria com isso e certamente Ele ia intervir por nós. Mas a gente sabe que o homem não agirá assim. Por isso que Ele permite que essas coisas aconteçam, para que o homem se volte para Deus. Então eu agradeço a Deus, peço que nós continuemos em nossa fidelidade. Eu sei que não dá para colocar muita coisa, daria para colocar com mais detalhes, com mais precisão, mas leve essa meditação, leia Jó e tire muito mais proveito do que eu passei para os irmãos, porque nós encontramos. Porque cada leitura do livro de Jó a gente encontra algo maravilhoso desse homem. Então nós devemos ser semelhante a Jó, íntegro, andar na vontade do Senhor, ser reto, ser sincero, honesto e direito diante do Senhor e diante das pessoas. Temente, devemos ser reverente, devemos ser respeitoso e obediente. Temer a Deus também é se afastar do mal e ser submisso a Deus. Temer a Deus é o mesmo que esperar nele na sua justiça. E que Deus assim nos proteja e nos abençoe e que Deus cumpra sempre a sua palavra e que Deus seja tudo em primeiro lugar. Amém.